Organs são grandes humanoides lupinos, basicamente a aparência de um típico lobisomem. Eles habitam principalmente florestas e são caçadores naturais. Ser mordido ou beber o sangue de um Organ transmite a maldição, e após a transformação, aqueles que são dominados pela raiva e pela culpa perdem gradualmente todos os vestígios das suas vidas anteriores, sendo dominados pelos instintos. Ao controlar suas emoções por meio de medicamentos, magia e autodisciplina, os Organs podem resistir a serem dominados por seus instintos selvagens. Bem-vindo à Biblioteca de Azeroth. Neste vídeo vou explorar a origem da maldição Organ, digamos que um complemento para o vídeo anterior sobre Gilneas. E se você está curtindo, deixe seu like e comente. Isso mostra demais seu apoio ao canal. Agora vamos desde o início. Há muito tempo, no antigo reino de Kalimdor, eclodiu uma guerra selvagem entre os elfos noturnos e os sátiros demoníacos. Em meio a esse conflito brutal, um grupo de druidas liderados por Halar Fengfari mergulhou em uma forma poderosa, porém perigosa, que incorporava a ferocidade do lobo anciente Goldrin. Conhecidos como os druidas da matilha, eles buscavam canalizar essa energia primal, esperando aprimorar sua raiva incontrolável. Para alcançar isso, eles se submeteram voluntariamente às energias arcanas da Foice de Eluna, um artefato místico forjado a partir do dente de Goldrin e o cajado de Eluna. No entanto, em vez de acalmar sua fúria, a Foice provocou uma transformação em Halar e seus seguidores, transformando-os em Organs, bestas selvagens escravizadas por seus instintos primais. Cegados por sua nova raiva, os Organs rasgaram tanto amigos quanto inimigos durante as batalhas com os sátiros, deixando um rastro de devastação para trás. Os Elfos da Noite, feridos pela fúria desencadeada dessas criaturas, encontraram-se afligidos por uma maldição virulenta que também os transformou em Organs. Desesperado para conter a disseminação dessa aflição, o arquidruida Malfúrio Tepesfúria tomou uma decisão dolorosa: banir os Organs para as profundezas de Daranir dentro do Sonho Esmeralda, onde permaneceriam em um sono pacífico pela eternidade. Com o tempo, a memória dos druidas da matilha desapareceu no esquecimento, e a Foice de Eluna foi escondida nas florestas do Vale Gris. Apesar disso, sussurros de Organs persistiram no folclore humano, envoltos em mitos e contos de criaturas bestiais que rondavam a noite. Enquanto isso, o mago Ur vislumbrou essas criaturas em um reino sombrio que descreveu como um lugar de pesadelos, alertando contra sua convocação. Indo para os reinos orientais, enquanto o flagelo de mortos-vivos devastava as terras, o reino de Gilneas enfrentava uma ameaça terrível em suas fronteiras. Em busca de ajuda, o rei Gwyn Greymane recorreu ao arquimago Arugal, que fez uma descoberta surpreendente: o local de descanso dos Organs sob a muralha de Greymane. Apesar das apreensões sobre sua ferocidade, Arugal viu aliados potenciais contra o flagelo nessas bestas adormecidas. Com a aprovação relutante de Greymane, Arugal realizou um ritual de convocação audacioso, atraindo os Organs do Sonho Esmeralda para a floresta de Pinha Prata. Os Organs, liberados contra o flagelo, provaram ser adversários formidáveis, rasgando as fileiras mortas-vivas com uma ferocidade sem igual. No entanto, sua selvageria não conhecia limites, e eles se voltaram também contra os soldados de Gilneas, forçando uma aliança precária entre homem e besta. Em meio ao caos, a lealdade de Arugal mudou, jurando lealdade ao Alpha Prime Halar, o líder dominante dos Organs na floresta Pinha Prata. E junto com ele, Arugal liderou os Organs em um cerco ao castelo do Barão Silverlane, transformando-o na Bastilha da Presa Negra. Dentro de suas muralhas, formaram o Culto do Lobo, dedicado a encontrar a esquiva Foice de Eluna. A maldição dos Organs se espalhou entre a população humana, dividindo-os em matilhas sob o controle do Alpha Prime. Enquanto isso, no coração das terras dos Elfos Noturnos, a sentinela Velin de Stelacanto foi encarregada de combater as forças demoníacas que assolavam a selva Maleva. Em sua busca, ela rezou para Eluna para lhe dar uma solução, e ela concedeu-lhe a Foice de Eluna. Perdida há muito tempo e sem saber de sua conexão com os Organs, utilizando seu poder, ela convocou Organs para ajudá-la na batalha contra os demônios. No entanto, logo percebeu que alguns dos Organs convocados
desapareceram sem explicação, indicando a natureza enigmática da foice. Em busca de respostas, Velinde viajou para a Selva Maleva, onde encontrou resistência dos seguidores do Alpha Prime. Em meio a essa trama de corrupção, seu destino se tornou um mistério para seus companheiros, mas havia rumores de que ela havia sido morta, deixando a foice perdida mais uma vez. Sua redescoberta pela Irmandade Defias desencadeou o caos, à medida que os orcs emergiram das sombras, impulsionados pelas fendas criadas pela foice. A busca implacável pela foice levou a mais derramamento de sangue e traição. Membros da Irmandade Defias, incluindo o paranoico Jitters, encontraram o artefato e, de forma imprudente, liberando mais orcs no mundo. Os cavalgantes negros, impulsionados por sua busca insaciável por artefatos, adicionaram mais caos à situação, deixando um rastro de morte e destruição em seu caminho. Conforme o número de orcs aumentava na Floresta do Crepúsculo, eles estabeleciam domínio sobre a região, formando a Matilha Nocturna e forjando aliança com os orcs de Pinha Prata. Juntos, serviam ao Alpha Prime e ao culto do lobo, continuando a busca pela foice de Eluna. No coração da escuridão, os orcs prosperaram, estabelecendo fortalezas e expandindo sua influência. Eles praticavam magia das sombras, travavam guerras e buscavam a elusiva foice. Impulsionados por seus instintos primordiais e pelas maquinações do Alpha Prime e seus seguidores. E enquanto a luta pelo poder e controle continuava, os orcs percorriam as terras, lembrando a antiga maldição e o legado duradouro dos druidas da foice.